Olá, que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos, hoje e sempre. Nós queremos falar hoje sobre o aniversário de nascimento de Allan Kardec, o nosso codificador. Portanto, no mês de outubro, nós comemoramos o aniversário de seu nascimento. Allan Kardec nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. De tradicional família católica francesa, de magistrados e professores. Recebeu o nome de batismo de Hippolyte Léon Denisard Rivai. Foi um influente educador, autor e tradutor. Adotou o pseudônimo de Allan Kardec por ocasião do lançamento do Livro dos Espíritos, sugerido por seus benfeitores espirituais, que falaram a ele que ele teria usado esse nome em uma reencarnação anterior, quando foi um sacerdote druida nas Galhas. Então, portanto, para separar de suas obras anteriores e para lançar esse código da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, ele usou esse pseudônimo. A sua formação em Lyon foi os seus primeiros estudos. Seguiu depois para Yverdon, na Suíça, a fim de estudar no Instituto célebre do professor Pestalozzi, escola modelo da Europa. O método, o modelo de ensino era desenvolver homens de bem. Esse era o ensino de Pestalozzi. Homens de bem, de moral, que uns pudessem ensinar aos outros. Desde os 14 anos, Kardec já ensinava aos seus discípulos menos adiantados tudo o que aprendia. Então ele auxiliava como monitor já aos 14 anos, auxiliando no Instituto Pestalozzi. Concluindo seus estudos em Yverdon, regressou a Paris, com aproximadamente 20 anos, onde se tornou conceituado mestre não só em letras, como em ciências, distinguindo-se como notável pedagogo e divulgador do método do Pestalozzi. Conhecia algumas línguas, como italiano, alemão e outros, francês. Tornou-se membro de várias sociedades científicas. Aos 28 anos, contraiu matrimônio com a professora Amélie Gabrielle Goudet, culta, inteligente, autora de livros didáticos, conquistando assim uma parceira, colaboradora para a sua futura atuação missionária. Então foi uma companheira que auxiliou em todos os campos, tanto na educação, porque eles tinham assim muita vontade de que as pessoas aprendessem, evoluíssem, e muitas vezes ele, a esposa dele, Amélie, e ele ministravam aulas gratuitas às pessoas que não tinham condição de pagar, porque eles queriam que todos fossem alfabetizados. E foi, como pedagogo, publicou numerosos livros didáticos. Apresentava, nessa mesma época, planos, métodos referentes à reforma do ensino francês. Entre as obras publicadas destaca-se Curso Teórico e Prático de Aritmética, Gramática Francesa Clássica, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, além de programas de cursos ordinários de Física, Astronomia e Fisiologia. Então, ele auxiliou na reforma, dos cursos teóricos e práticos da educação francesa. Sua missão começou em 1854, aproximadamente com uns 50 anos. Ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes, as mesas falantes ou dançantes. Esses fenômenos estavam muito em voga na Europa. As pessoas se reuniam para ver esses acontecimentos, que eram mediúnicos de efeitos físicos, e que aconteciam também, tinham acontecido com grande intensidade nos Estados Unidos. Através do seu amigo Fortier, um pesquisador emérito do magnetismo, ele ouviu falar, chamou atenção e foi.
A princípio ele não acreditou muito naquilo, né? Que as mesas pudessem dar pancadas, responder a perguntas, mas daí ele foi e começou a pesquisar, então começou a criar corpo à doutrina espírita. Então ele lança o Espiritismo ou a doutrina dos espíritos, né? Então Kardec foi o codificador, foi ele que codificou. A doutrina é dos espíritos, foi ditada pelos espíritos, mas codificada por Kardec. Para coisas novas, palavras novas, diz ele. Ao invés de espiritual ou espiritualismo, que eram palavras que já existiam, muito comuns na época, as palavras espíritas e espiritismo. Então, o espiritismo é a doutrina e os adeptos são os espíritas ou espiritistas, como queiramos mencionar. Então, Kardec começou e nós temos a doutrina espírita codificada, fundamentada em 5 obras, que todos nós devemos ler, estudar, refletir e viver essas obras. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, em 1857, em 18 de abril, Kardec publica o Livro dos Espíritos. Ele já tinha feito uma outra edição menor, e esse, então, completo, como nós encontramos hoje. Com 1019 questões, 1020, depende da tradução, ele publica esta obra, com essas perguntas e respostas. Perguntas feitas através dos médiuns, respondidas pelos espíritos superiores. O princípio da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, nos fala esse livro. A natureza dos espíritos, sua relação com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos, coordenados por Kardec. Em janeiro de 1861, ele publica outra obra, que é o Livro dos Médiuns. Então, como era, na época, muito comum essas manifestações de mesas girantes, de pancadas, de reuniões para apreciar esses fenômenos, Kardec foi e pesquisou, interrogou os espíritos através dos médiuns e codificou essas 1019 perguntas e respostas em O Livro dos Espíritos. Mas daí ele continuou sua obra, decodificando isso, porque tem algumas questões que são bem profundas, complexas, e nós temos até hoje, além das obras básicas, isso sendo decodificado, né, para nós entendermos melhor nas obras de Chico, de Divaldo, de Ivone Pereira, de Sueli Caldas Schubert, de Raul Teixeira e muitos outros que nós temos, o desdobramento dessas obras, que Allan Kardec, principalmente, codificou em O Livro dos Espíritos, inicialmente. Então, o Livro dos Médiuns reúne o ensino especial dos espíritos superiores sobre a explicação de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com os espíritos, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que eventualmente possam surgir na prática mediúnica. Ele é constituído de 2 partes: noções preliminares e das manifestações espíritas. Então, a segunda obra, o Livro dos Médiuns. Aí ele vem com a terceira obra, publicada em abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações a diversas circunstâncias da vida. Então tem as máximas do Cristo, as passagens do Evangelho e um trecho, muitas das passagens com comentário e interpretação do próprio Kardec. Enquanto o Livro dos Espíritos apresenta a filosofia espírita,
o Livro dos Médiuns, a Ciência Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo oferece a base e o roteiro da religião espírita, a nossa ligação com o Criador. Quarta obra, publicada em agosto de 1865, O Céu e o Inferno. A Justiça Divina segundo o Espiritismo, exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e as recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então aqui tem várias mensagens, né? Desde espíritos elevados até espíritos viciados, sofredores, que Kardec coloca, que estão aí contidos no livro Céu e Inferno. A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo é a quinta obra da codificação, publicada em janeiro de 1868. Esta obra esclarece Kardec mais um passo no terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Conforme seu título indica, ela tem por objetivo o estudo de 3 pontos até agora, diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Então, a Gênese, os milagres e as predições, né? E também com uma análise de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, ele definiu o Espiritismo. É a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Essa é a definição do Espiritismo. Qual é a finalidade prática? Convidar o indivíduo a uma reflexão em torno de si mesmo, demonstrar que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Espiritismo em seu tríplice aspecto: filosofia, religião, ciência. Estabelece como paradigma o autodescobrimento da criatura. O indivíduo deve auto-amar-se para amar a Deus, a quem não vê, e, por consequência, amar o seu próximo. Quais são os fundamentos? Um resumo dos fundamentos básicos da doutrina espírita. A crença em Deus, no único Deus, que criou todas as coisas, inteligência suprema. Na imortalidade da alma. Nós vemos muitas obras de Chico, né? Romances, até mesmo livros de estudos, ditados, com histórias, né? Muitas vezes contadas pelos próprios espíritos desencarnados, como é o caso da coleção André Luiz, que conta a sua vida, o seu regresso e a sua vivência no mundo espiritual. Na comunicabilidade dos espíritos. Então, nós sabemos, através dessas obras, que é possível, em nossas reuniões de estudo, desenvolvimento e prática de mediunidade também, com a comunicação com os espíritos. Na reencarnação, nós já tivemos várias reencarnações e teremos quantas forem necessárias ainda. Na pluralidade dos mundos habitados, como nos disse Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. E no Evangelho de Jesus, o código moral para nossas vidas, né? Onde estão escritos ensinamentos amorosos do nosso modelo e guia da humanidade, que é Jesus. Quem pode estudar e conhecer o Espiritismo? Todos nós devemos, porque ele promove a transformação social. Essa transformação que todos nós almejamos, sonhamos, de um mundo mais fraterno, mais humano, de mais respeito, de amor entre as pessoas. O Espiritismo promove isso. Ele nos esclarece, nos consola,
nos eleva e nos promove. Então, todos nós que queremos, que buscamos um esclarecimento, o porquê da nossa existência, de onde nós viemos, por que eu estou aqui, por que eu estou assim, para onde eu estou indo, como eu ficarei no futuro, como eu estarei. Ele nos esclarece, nos trazendo o exemplo de que muitos já viveram e regressaram e estão trazendo os seus ensinamentos do mundo espiritual. Ele nos consola, a todos nós que temos dores, aflições, que temos a separação momentânea dos nossos entes queridos que já partiram. Ele nos eleva, através do Evangelho, através da prática do Evangelho, nos coloca em conexão com Deus, com Jesus, e nos elevando, nos promovendo cada vez mais a espíritos bons, seres humanos bons, seres humanos amorosos e fraternos. Então, todos nós podemos conhecer e estudar o Espiritismo. Então, só frisando, nós temos na codificação, para ser estudado, para ser analisado e vivido, as 5 obras básicas que todo o espírito deve estudar. Que toda aquela pessoa que queira conhecer ou viver o Espiritismo precisa estudar o Livro dos Espíritos, que é a codificação inicial, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, são essas obras básicas. Nós temos também outras obras, como o que é o Espiritismo, que Kardec coloca numa linguagem bem simples, um livro bem prático, que esclarece muito acerca da doutrina espírita. Obras póstumas, também, que são escritos, compilados depois da morte de Kardec. E nós temos, para quem queira conhecer realmente a fundo a história desse codificador, dessa estrela luminar que veio à Terra nos trazer o seu esforço, a sua dedicação para codificar a doutrina espírita, a obra O Espiritismo, Allan Kardec. Nós temos também as obras complementares. Obras Póstumas é um livro de manuscritos de Allan Kardec que foram compilados, organizados e foi editado, portanto, após a sua desencarnação. Para quem queira conhecer a vida e a obra de Allan Kardec, nós temos uma obra denominada pelo nome de Allan Kardec, pesquisada, escrita por Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen. Ambos, um era diretor e outro presidente da FEB na época. Eles pesquisaram, ali tem os fatos, acontecimentos, as viagens de Kardec na divulgação da doutrina espírita e também alguns acontecimentos que ocorreram por ocasião da codificação. Então, é um estudo, um dos mais completos que nós conhecemos e tivemos a oportunidade de ler até hoje sobre a vida e a obra do nosso codificador, e nós recomendamos a quem tiver interesse. Para finalizar, nós queremos agradecer a atenção de todos, queremos agradecer a Jesus, nosso mestre, por nos envolver, nos amparar, nos dar o seu amor hoje e sempre. Muito obrigado e que a paz do Cristo faça morada em todos os nossos corações. Que assim seja.